Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualitours, o último webinar de 2019. Nós decidimos fazer um webinar sobre um tema abrangente, falar um pouco das diferenças entre os navios, e para isso eu estou com o meu querido parceiro de trabalho de todos os dias, minha enciclopédia de cruzeiros, Ilha Rich. Bom dia, pessoal. Bom dia especial a Zé Luiz, que sempre nos acompanha em todos os webinars. Bom dia, Zé, para você. Muito bacana ter gente sempre acompanhando os nossos treinamentos e a gente fica muito feliz também que sempre aparece gente nova de agências já parceiras e agências novas, então contem sempre com a gente. A ideia desse webinar é contar um pouquinho para vocês sobre esse universo dos cruzeiros, as principais diferenças. Muitas vezes a gente fala de uma companhia específica ou de uma experiência específica, e aqui a gente vai falar para vocês de forma mais geral. E fiquem à vontade para fazer perguntas. Ao final a gente responde. Isso mesmo. Esse da foto é Ilha Rich. Para quem não Nossa, conhece, eu tenho 28 anos de idade? um pouquinho mais. Ah, tá bom. Na verdade, 28 anos de Qualitus, mas eu comecei muito antes. Nossa, eu vou falar a minha idade. Muito antes, nesse segmento de cruzeiros marítimos, aí fui picado pelo vírus dos navios e não saio disso. E daí a nossa empresa virou a maior especialista no Brasil de navios, de cruzeiros, e vocês vão ver um pouco daquilo que a gente passa para o mercado. Sim, eu tenho 6 anos na Qualitours. Eu trabalho no mercado de luxo já há bastante tempo, 15 anos. Né? E o interessante, quando eu vim trabalhar aqui, eu quis entender o que a Qualitours tinha na sua história. E acho que o principal foco sempre foi representar as marcas mais importantes de alto padrão naquele momento. Então, algumas marcas aí que foram referência de cruzeiros de luxo foram representadas pela Qualitours quando elas eram a grande referência. E hoje a gente representa todas as principais marcas de luxo. Né, a gente tem um portfólio mais extenso do mercado, com conhecimento aí dessas companhias, as diferenças entre elas, uma equipe que a gente tem muito orgulho, né? Gente, a nossa equipe é maravilhosa, né? É a melhor desde a fundação, é uma equipe que eu amo de paixão. Eles são ótimos e passam muita segurança para vocês no mercado. Ontem mesmo o William falou que ele é tão apaixonado pela equipe que às vezes fica até difícil, né? Assim, fazer comparações, etc. Então, é legal vocês saberem disso e uma equipe muito preparada para dar apoio para vocês nas vendas, né? Mostrar aí as diferenças entre os produtos, dar todo o suporte. Se vocês não conhecem ainda, talvez conheçam, nós temos duas feras aí no mercado, visitando agências, além de Manu e eu também, que é a Lisbeth Rada, e a Ximene A Azanuma, eu sempre erro o nome dela. Pois é, as duas são ótimas e se vocês não conhecem, peçam uma visita que vocês vão ficar surpreendidos. Verdade. Contando isso da Qualitus para vocês, nós somos, então, a nossa ideia, a nossa razão de existir é ser um braço de cruzeiros da sua agência, é ser o seu apoio em cruzeiros. Né? Com esse portfólio completo, a gente consegue atender vocês com os mais variados clientes. O nosso foco em cruzeiros de luxo, expedição e fluviais, mas conseguindo atender aí opções bem diferentes que a gente vai falar para vocês. É importante, não sei, Manu, se estava previsto, a nossa preocupação é mostrar para vocês qual é o navio, qual é a companhia de cruzeiro mais adequado para o seu cliente, qual é o DNA do seu cliente que bate com o DNA do navio. Isso é extremamente importante. Hoje, o conceito de luxo está banalizado, todas as companhias dizem que são de luxo, luxo moderno, luxo contemporâneo, super luxo, etc.
Mas não é bem assim. Luxo sim, mas tem as suas características individuais. Exatamente. Além disso tudo, todo o apoio operacional, né, com promoções, oportunidades para fechar a reserva e também, após a reserva feita, todo o apoio em reservas de restaurante de especialidade, spa eventualmente, excursões. Então, realmente um apoio completo da nossa equipe. Aí entrando realmente na questão dos cruzeiros, né? Por que fazer um cruzeiro? Quais são as vantagens? Como é que a gente fala para um cliente sobre cruzeiro? Porque no Brasil a gente tem poucos cruzeiristas. Quem é cruzeirista é muito fiel, mas ainda tem muita gente que nunca fez ou só fez um tipo de cruzeiro, não gostou de um tipo de cruzeiro e acabou se fechando. Então a gente tem que conseguir mostrar para os clientes o porquê de um cruzeiro. O primeiro ponto, sem dúvida, é conforto. Gente, não existe fazer check-in, check-out, ficar arrumando mala, trem, enfim, tudo isso você não tem. É o conforto da mesma cabine. Você chega no primeiro dia, dependendo da companhia, o mordomo desfaz a sua mala. Nas companhias, na maioria das companhias que a gente trabalha, navios de pequeno e médio porte, você não pega uma fila, você não tem uma dificuldade no momento do check-in, é uma coisa muito tranquila. Em companhias que, para vocês terem uma ideia, não tem balcão de check-in. Eles têm uma área no navio que tem um café com uma biblioteca, com uma área de convivência, e ali é que se faz o check-in. É bem diferente, vocês talvez tenham uma referência de embarque nos navios que fazem a costa brasileira. Quem já tentou embarcar em Santos ou no Rio de Janeiro, vê que aquilo é uma loucura. Parece estação de metrô em horário de pico. Isso não acontece no exterior. As coisas são muito mais organizadas e principalmente nos navios de luxo. Exatamente. Quanto menor o navio, mais tranquilo o embarque, né? Você realmente, em muitas das companhias, você não sente o peso dessa coisa do traslado, do chegar, de pegar uma fila, de fazer imigração. Muitas vezes é a coisa mais tranquila que você vai experimentar. Isso. Outra coisa muito importante, entretenimento, conforto e alimentação padronizado, independente do porto. Por que eu gosto sempre de falar disso? Tem muitos clientes que têm receio de viajar para alguns lugares. A pessoa tem medo de ir para a Ásia, tem medo de ir para a Amazônia, não quer experimentar, de repente, fazer uma costa da África porque tem algum receio. Fazendo um cruzeiro, você tem a garantia de que você vai ter comida de alto padrão, internacional, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso torna as coisas muito mais fáceis. E entretenimento também. Então, a maioria das companhias vai fazer tanto entretenimento quanto alimentação com uma opção local, né? Mostrando como é a comida local, o que tem naquela região de produtos, etc. E entretenimento também, mas aquilo não é sua única opção. Então, o cliente que é um pouco mais menos aventureiro, né? Que não quer experimentar coisas novas, ele tem isso com tranquilidade. Gastronomia é sempre um ponto alto. As companhias de luxo, principalmente, são grandes nomes da gastronomia associados às companhias. Né? Vocês já ouviram várias vezes aí a gente contando, né, do Thomas Keller na Cibor, na Lucas, na Conan, enfim, uma série de nomes bem conhecidos que assinam cardápios, que dão consultoria para essas companhias. Mas tem um problema sério, né, Manu? Todo cruzeiro é engordativo, minha gente. E você engorda logo no primeiro dia, porque tem tanta coisa boa para comer, desde o café da manhã, maravilhoso, que merece uma selfie com aquele balcãozão, né? É verdade. A gente fala que isso é uma coisa que serve muito, principalmente para os cruzeiros de luxo, né? Toda viagem num cruzeiro de luxo é uma viagem gastronômica. Não tem dúvida. Eles ainda têm opções de viagens temáticas de gastronomia, mas todas são gastronômicas, porque você tem várias opções de restaurante com especialidades e com um cuidado muito grande
num estilo Michelin, né? Isso aí. Estilo estrelas Michelin. Outra coisa importante, muitas palestras de conhecimento, muita informação sobre o destino e sobre o que vai ser visto naquele destino a bordo. Isso muda a sua experiência no destino. Isso te dá condição de compreender muito melhor quando você chega. Você tem a questão de que passa menos tempo a bordo, menos tempo em terra. Então, muitas vezes, você vai ficar um dia, em alguns lugares que tem muita coisa para fazer, você vai ter pernoite de 1 ou 2 noites, mas você fica menos tempo, mas é um tempo muito bem aproveitado e com muito conteúdo. Então, você aproveita muito bem esse pouco tempo que você tem nos lugares. Eu queria contar uma historinha, adoro contar historinhas. Quando eu fiz um cruzeiro saindo de Dubai para Civitavecchia, Roma, né? Em 21 dias passamos para visitar Petra, né? Lawrence da Arábia. Então, antes da chegada no porto para a visita, nós vimos filme do Lawrence da Arábia, uma palestra sobre o real trabalho dele, o posicionamento dele, apoiando a comunidade local, construção de Estado, enfim, tudo relativo a Lawrence da Arábia. Quando chegamos em Petra, a gente, imediatamente, tudo aquilo veio à nossa mente. Outra palestra que foi sensacional também nesse cruzeiro, porque eu adoro dias de navegação. Em dia de navegação tem, ou você curte o navio todo, ou vai também assistir uma palestra. E tinha uma palestra muito importante sobre a importância da água no mundo. Nossa, eu adorei, realmente. Então, gente, palestra é interessante, que agrega cultura e conhecimento para você. Exatamente. Outra coisa interessante é a interação com outros hóspedes. Você passa 7 dias no seu barco, quando a gente fala aí de barcos menores, você tem a chance de encontrar as mesmas pessoas várias vezes é enorme, e você acaba criando relações e formando muitas vezes uma turma de amigos. Isso não é obrigatório, sempre tem alguns casais que não se misturam, né, ficam bem na sua, mas você tem essa alternativa e costuma ser muito divertido. Então, para aquele casal que fala, poxa, mas a gente não quer viajar só a gente, quer ter oportunidade de falar com outras pessoas, fazer festa, dançar, ter companhia para jantar, tudo isso é muito possível, é muito fácil nos cruzeiros também. E nos navios de luxo de verdade, agora a gente vai falar no luxo de verdade, você vai encontrar os outros hóspedes, passageiros, de igual conhecimento, formação, referências, cultura, etc. Então, eu acho que isso é tremendamente enriquecedor e prazeroso também. Sem dúvida. Uma coisa importante quando a gente fala dos navios de grande porte, né, os navios resort ou standard, enfim, aí são várias nomenclaturas, as opções de entretenimento são enormes, assim, é uma quantidade de coisas para fazer que consegue agradar assim, a um público bem diverso. Então, muitas vezes a gente tem clientes do luxo que vão viajar a família inteira, querem mais entretenimento porque tem criança de várias idades, adolescentes e pessoas adultos de todas as idades, e aí eles acabam optando por um navio de grande porte para ter essas opções de entretenimento e todo mundo ficar ocupado e feliz. Né? E aí nós temos navios especialmente para pessoas que gostam de viajar o luxo, já tem uma expectativa maior, mas vão viajar com os netos, e aí tem algumas opções aí bem interessantes no mercado. Tome, por exemplo, a NCL. A NCL Norwegian Cruise Line tem o The Haven. The Haven é na parte superior do navio, uma área exclusiva para quem tem essas cabines mais caras, com mais espaço, mais espaçosas, e tem piscina reservada, restaurante também privativo, etc. E, enquanto isso, os netos descem para toda a
opção de divertimentos, etc. Claro que os avós também podem acompanhar se quiser. Da mesma forma, a MSC, que tem a Yacht Club, com o mesmo conceito, atendendo, então, esses dois segmentos de mercado. Exatamente. Aí, a gente falou um pouco no geral, né? As vantagens de cruzeiros de vários tipos. Mas a grande chave para fazer uma boa venda de cruzeiro é entender o seu cliente, entender qual a expectativa dele. Às vezes nem ele sabe, e é o papel do consultor de viagem entender e compreender isso. É achar qual é o cruzeiro certo para ele. E como é que a gente faz isso? A gente faz perguntas para ele, para que ele nos dê o caminho de encontrar o cruzeiro para ele. Eu sempre falo, se a gente pega um cliente que gosta de Las Vegas, gosta de Disney, gosta de de ir muito para Miami, para Nova York, para grandes cidades, e a gente coloca ele num iate pequeno para 60, 100 pessoas, talvez ele queira matar o agente de viagem. Ou afundar o iate, né? E o contrário também acontece. Um cliente que gosta de viajar, muitas vezes de carro, ficar em hotel boutique, ter uma experiência mais intimista, a gente coloca ele num navio de grande porte, ele também vai querer matar alguém. Então, a importância de entender o cliente e achar o cruzeiro correto para ele e dar para ele as informações para que ele vá com a expectativa correta. Quais são as pistas? Que restaurante ele costuma frequentar na cidade de origem? Ele usa roupas de grife? Como ele se apresenta ao visitar a agência de vocês? Ele está elegante? Ele está bem vestido? Você começa a entender o DNA do cliente já aí. Aí é questão de fazer mais algumas perguntas que determine exatamente qual é a expectativa desse cliente na viagem maravilhosa que vocês vão oferecer. Tem uma coisa muito importante nisso que o William falou, que muitas vezes a gente conversa com agentes de viagem que acabam olhando para o cliente e fazendo um julgamento. Eu vi o cliente e eu acho que ele não tem dinheiro para pagar isto. E é muito importante a gente não fazer esse tipo de julgamento, fazer as perguntas, entender o que ele mais gostou de fazer de viagem, qual é a viagem dos sonhos dele, se ele já fez algum cruzeiro ou não, quais são os hotéis que ele mais gostou de ficar na vida, para a gente compreender o estilo de viajante que ele é. Porque é muito perigoso a gente olhar para a pessoa, fazer um julgamento dessa pessoa e achar que ela tem ou não tem dinheiro para comprar esta ou aquela companhia. Ou a gente olha e diz, essa pessoa com certeza vai gostar desse cruzeiro, sem fazer as perguntas, sem compreender o que essa pessoa espera, o que ela tem, o que ela acha mais importante quando ela viaja. Então, lembrem-se de perguntar para esse cliente, se ele nunca fez um cruzeiro, se ele fez, o que ele fez? Ele gostou e ele não gostou de quê? Se ele não fez, quais são os hotéis que ele mais gosta? Isso ajuda demais. E aí, façam essas perguntas e passem para nós essas informações que a gente consegue ajudar a encontrar esse cruzeiro correto para o seu cliente. Aí, falando de destinos de cruzeiro. Muita gente me pergunta, principalmente o pessoal mais iniciante, me pergunta, mas onde fica esse cruzeiro? E aí é importante vocês saberem que nós temos cruzeiros no mundo inteiro. E quando a gente fala mundo inteiro, é mundo inteiro mesmo. Né? Então a gente tem nos polos, Ártico e Antártica, América do Sul, várias opções, incluindo Ilhas Galápagos, incluindo Patagônia, Amazônia, toda a América Central e Caribe, América do Norte, as duas costas, né? Alasca, né? Alasca, essa parte do norte do Canadá, aqui, que é considerado já parte do Ártico, né? Que junta com Groenlândia, Europa, as opções são infinitas, África, Ásia, Oceania, ilhas do Índico, enfim, as opções são muitas.
Então, os clientes eles precisam saber disso. E, além disso, tem todos os rios, né? Então, a gente tem rios na África, rios na Europa, rios na Ásia, onde a gente tem cruzeiros fluviais, mesmo na América do Sul, né, na Amazônia, que são os fluviais. E falando de Amazônia, nós temos duas possibilidades. Ou na Amazônia brasileira, né, os cruzeiros da Iberostar, e na Amazônia peruana, os navios de luxo da Aqua, né? Expeditions, exatamente. Então, lembrem-se que quando a gente fala de cruzeiros, a gente não está falando da costa brasileira e nem só de Europa e nem só de Caribe. A gente fala do mundo todo, tá? Quem está acostumado a ver nossos treinamentos já viu a gente falando aí de lugares bem diferentes, né? Galápagos, Spitsbergen. E perguntem tudo o que quiserem para a Manuela sobre Galápagos, porque há pouco tempo ela lá esteve em uma viagem inesquecível. Inesquecível, fiquei apaixonada, quero voltar logo. Ponto de atenção na hora da venda. Uma coisa que a gente sempre fala, recomenda e a gente vai continuar falando sem parar sempre reservem uma noite para cruzeiro. Nunca o cliente chegar no mesmo dia. É muito arriscado. Se a gente tem qualquer problema, assim, para chegar no aeroporto, atraso de voo, perde conexão, perde mala. Então, assim, isso pode uma economia de um dia que pode sair muito caro. Então, ofereçam isso para os clientes, conversem com os clientes sobre esse tema, faz muita diferença. O ideal são até 2 noites, a gente sempre fala, 2 ou mais. Mas às vezes não dá. Então, pelo menos uma, você tem uma margem de erro. E tem companhia como a Regent Seven Seas, e dependendo da categoria da cabine, oferece uma noite no porto de embarque, já incluído na tarifa, com todo o apoio da companhia e o traslado para o navio, do hotel para o navio. Muitas companhias oferecem isso com custo extra, fica bastante conveniente, porque a gente contrata transfer com a companhia, noite pré com a companhia e já fica tudo alinhado, muito mais simples. Outro ponto muito importante, ponto de atenção, documentação, vistos e vacinas. A nossa equipe sempre envia as informações, mas lembrem-se, a documentação ela muda. Muitos brasileiros não usam passaporte brasileiro. Então, é essencial que vocês, ou o cliente diretamente, contratem um despachante. Tenham essa informação do despachante para garantir que ele não tenha nenhum problema. A gente sempre dá as informações, agora, de vez em quando tem uns desafios, assim. As pessoas aparecem com um passaporte da Ucrânia perguntando se assim, vai precisar de visto para um determinado lugar. E tem informações que não são tão simples. Nós não somos uma empresa de vistos, né? Então, a gente dá suporte, mas a gente não tem como ter essa responsabilidade. Né? Isso é um trabalho para um despachante, alguém especializado, alguém que tem contato nas embaixadas, nos consulados, e que vai conseguir resolver isso de forma adequada. Especialmente, claro, é um passaporte brasileiro, se precisa de visto para um lugar ou outro, fica muito mais tranquilo. Mas é sempre legal lembrar, perguntar para os clientes: você tem 2 passaportes? Com qual passaporte você vai viajar? Esse é o tipo de coisa muito importante. Vacina de febre amarela, gente, não dá mais para não ter. Tem que tomar, tem que ter o certificado, e é isso. Principalmente os cruzeiros, atenção para os cruzeiros de Alasca, e onde o embarque ou desembarque no Canadá, aí tem tipo de visto para o Canadá, que eu nem sei direito, tem que falar com o despachante. Nem adianta perguntar para nós, porque nós não assumimos essa responsabilidade. A responsabilidade é do agente de viagem e do próprio portador do passaporte. Essa história do Canadá é uma história polêmica. Eles mudaram recentemente e acabaram mudando mais de uma vez num curto período de tempo, e isso gerou algumas tensões. Assim, para vocês terem uma ideia, existe o visto físico, que é tirado com antecedência, da mesma forma que é feito o americano, e tem o visto digital, né, que é o EPA, que ele é válido para entrada no Canadá
por carro ou por avião. Não é válido para entrada por barco. Se a pessoa está entrando no Canadá em navio, não pode ser esse visto. E a gente teve cliente que a gente informou, avisou, reconfirmou, e o cliente disse: imagina, não é isso, é um absurdo. E chegou lá e o cliente não embarcou nos Estados Unidos porque não tinha o visto adequado. A companhia nega o embarque, mesmo se você prometer de pé junto que o seu cliente vai ficar amarrado e trancado dentro da cabine e não vai desembarcar no porto, por exemplo, né, da viagem, a companhia não embarca o cliente. E aí já vimos. É a única situação que entra a PROCON e multas e etc., porque o navio está perdido, né? E a viagem também. Então, gente, desculpe, demoramos um pouco em cima desse assunto, mas é extremamente importante. Sim, sem dúvida. O Canadá é um exemplo, mas a gente tem que ficar de olho sempre em todas as viagens, vistos e vacinas. Falar para o cliente mais de uma vez, escrever mais de uma vez, porque às vezes a gente já viu algumas situações assim, complicadas de resolver de última hora. Então, é sempre melhor o excesso de cuidado e segurança do que a falta. Aí vamos para as experiências. A gente divide as experiências de cruzeiros aí nessas 6 categorias. Os cruzeiros resort, né, que são os grandes navios com muito entretenimento. 4.000, 5.000 passageiros. Os premium, que são os de tamanho intermediário. A gente vai dar um pouco mais de características para vocês. Os luxo e os expedição, que são os nossos queridinhos, né? Os fluviais, que aí as experiências são bem variadas também. E os barcos privativos de pequeno porte. Tá? A gente vai entrar aí um pouquinho. Então vamos lá. Falando de resort. Como o William falou, é navio grande mesmo. Aí a gente está falando de a partir de 2.000 passageiros até 6.000 passageiros. Ideal para você se separar da tua mulher. Porque os dois saem da cabine, cada um vai para o lado, dificilmente vocês vão se reencontrar. Só na hora de dormir. Nesses navios, muitas vezes você acaba não encontrando as pessoas, porque é muita gente. Imaginem 6.000 pessoas em um navio, é uma cidade, né, realmente. Muito entretenimento a bordo, tá? Pelos tamanhos dos navios, as rotas acabam sendo mais convencionais. Então, você não vai ter tantos portos diferentes, pequenos portos, lugares muito inusitados. E aí você tem bom serviço, boa gastronomia, e você tem uma gastronomia superior nos restaurantes de especialidade, que precisam de reserva, que tem taxa. O que é importante vocês saberem, nesses cruzeiros, as tarifas elas são mais básicas. Né? Então, você vai ter a tarifa, você vai ter as taxas, e todo o restante você vai pagar a parte. Então, as bebidas alcoólicas, não alcoólicas, as refeições em restaurante de especialidade, a internet, as atividades em terra, tudo vai ser cobrado à parte. Então, é importante a gente sempre deixar isso claro para o cliente, mostrar para ele quanto vai custar isso para, né, ele ter uma ideia de que, olha, você está comprando isso, você ainda vai ter outros gastos. Prepare-se para isso. É importante o cliente estar consciente desse estilo de viagem, né? Aí a gente vai para os cruzeiros premium. Os cruzeiros premium, a gente fala que é um meio do caminho, né, entre o luxo e os cruzeiros standard, resort, grande porte. Aqui você já tem um serviço, uma gastronomia mais sofisticados, mais cuidadosos. Você tem barcos um pouco menores, ainda de grande porte, né? Médio para grande. Aí a gente falaria de 1.000 até 2.000 e poucos passageiros. Você ainda tem entretenimento, você normalmente tem coisas para criança, mas já é um pouco menor. Ele é realmente um meio termo. Então você normalmente já tem uma gastronomia mais sofisticada, um serviço mais sofisticado. Então é legal para aquele cliente que é do luxo, que quer fazer uma viagem com
com família, você tem aqui mais opções. O cliente que está acostumado com o standard, com o navio de grande porte, ele quer alguma coisa um pouco mais bacana, começar por uma companhia premium, né? Uma coisa que a gente não comentou e eu acho importante a gente comentar. Quem a gente encaixa em quê, né? Então, quando a gente fala das companhias de grande porte, são elas Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines, NCL, Costa Cruzeiros, MSC, Carnival, Princess. São os mega navios que ficam concorrendo entre si com atrações a bordo, né? Corrida de kart e outras coisas, parede de escalada, enfim, tirolesa. Eles competem entre si. O que mais pode oferecer? Porque no navio resort, só voltando para trás, eu diria que o próprio navio é um destino, porque tem tanta coisa para fazer, tanta diversão, tanta atividade, né? Que o porto, como é a cereja do bolo, né? Então essa é a diferença. O premium já temos aí um mix, né? De a gastronomia, os pratos. Você imagina uma cozinha preparando pratos para 5.000 pessoas e uma cozinha preparando pratos para 1.900, não, 1.000 ou 1.250 passageiros. Com mais cuidado, a apresentação dos pratos é mais bonita. E aí, quem são as companhias premium? Oceania, sem dúvida. Oceania, Holland America. Holland America, isso. Vou pensando aqui. A Princess e a Celebrity, elas têm alguns navios que a gente encaixa como resort, outras como premium. Né? São duas companhias que ficam aí nesse meio. A própria Zamara. Então, são essas companhias que estão no meio do caminho aí, né? Barcos um pouco menores. Isso para dar essa ideia para vocês. Aí a gente vai para o luxo, os nossos queridinhos, né? No geral, a gente fala aqui de barcos menores. Hoje a gente vai de 60 a 900 passageiros nas companhias de luxo. Isso, 700. Quem 900, são as companhias de luxo? 900. Silversea, Seabourn, Seadream, Ponant, Pogogan, Crystal, Hapag-Lloyd. Quem mais estamos esquecendo? Seadream, você falou? Seadream eu falei. Essas companhias todas, independente de ter um iate para 112 passageiros, que é o caso da Seadream, ou quase 900 passageiros, que é o caso da Crystal, nos navios Ocean, o foco é serviço. Aqui primeiro você tem all inclusive, então você tem refeições, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Na maioria das companhias você tem internet incluída, em algumas delas você tem algumas atividades em terra incluída, e aqui o foco é serviço. É o cliente se sentir especial, é ele comer uma gastronomia de alto padrão, é ele ter espaço nas cabines. É realmente uma proposta bastante diferente, né? E mais espaço no próprio navio. É a relação de espaço por passageiro. Isso é importante. Lembra que antigamente a gente falava de tonelagem? Hoje eu não sei de tonelagem nenhuma, de nenhum navio, nem me interessa. É importante saber a relação de tripulantes por passageiro e a relação de espaço por passageiro. E aí o luxo é o melhor. Sem dúvida. E eu esqueci de uma companhia muito importante. Qual? Regent. Gente, esqueci. A Regent é a mais inclusiva, né? Ela tem mais inclusões na hora da venda. Ela tem as excursões em terra incluídas também. E eu esqueci dela. Me perdoe, Regent. Você é maravilhosa, luxuosa, poderosa. Né? É uma das companhias. Adoramos Regent, né? Olha, é uma das preferidas do William, né? Ele sempre... sei lá, né? Eu acho que o meu DNA bate com o DNA da Regent. Bate, é verdade. É verdade. É bom que eu e o William, a gente tem perfis diferentes, né? O William vai sempre nas de luxo mais clássico e eu gosto dos de expedição. Expedição, ou nos Star Clippers, que ela gosta de subir no mastro do veleiro, enfim. É bem diferente. Nós somos diferentes, mas somos queridos sócios. Aí, falando de expedição, os meus queridinhos,
Aqui a gente tem companhias de luxo e tem companhias premium. O que é importante entender é que, independente do serviço a bordo, o foco está na natureza. O foco, o luxo é te levar num lugar remoto, onde as pessoas não conseguem chegar. E aí com todo conforto. Tem companhias hoje oferecendo viagens de expedição com luxo absoluto, então a Silversea, a Ponant, a Seabourn que está vindo com um barco novo, a Ecoventura, a Ponant, você falou, e Silversea. Ponant, Eu acho que Silversea. Silversea e Ponant foram realmente os precursores desse. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Por que cruzeiros de expedição? Porque esse segmento de cruzeiros, em geral, cria uma fidelização, né, muito grande, e tem passageiros que não programam férias, eles programam férias em navios, em cruzeiros, eles gostam de uma companhia e eles visitam, são cruzeiristas experientes que já visitaram os principais portos que todos os navios visitam. Então, as companhias marítimas se viram dispostas ou preparadas para atender, criar um novo segmento, que são os cruzeiros de expedição, porque essa expedição vai aonde os grandes navios não vão, os cruzeiros de expedição trazem uma experiência mais avançada nos portos de escala especiais, ou pequenos, e você conhece a cultura do povo local, você convive, você tem contato com as belezas daquele destino de uma forma mais próxima, né? E aí tem os exemplos todos, né? Você faz Galápagos, você pode fazer Galápagos em pequenos barcos, iates bons, mas você pode fazer no luxo da Silversea com mordomo, né? E você visita Galápagos da mesma forma, mas de acordo com o seu jeito de ser. Manu vai nos navios menores para Galápagos. Eu certamente sairia fora da Silversea. Uma coisa interessante é dizer que muitos clientes que são os não cruzeiristas, né, que são aqueles que falam, eu não gosto de cruzeiro, muitas vezes eles entram nesse universo pelos cruzeiros de expedição, porque é muito diferente dos cruzeiros de grande porte. Né? Entretenimento a bordo é um piano e palestra. Aqui você tem... todo mundo vai dormir cedo para acordar muito cedo para aproveitar o dia e estar no melhor lugar, no melhor horário. Então, o foco realmente é a natureza aqui. Tá? E aí você tem, na expedição, a gente vai falar um pouco mais, na expedição, em vez de guias, você tem naturalistas, botânicos e biólogos, enfim, especialistas em fauna e flora que fazem palestras antes do desembarque em determinados locais da viagem, apresentam filmes, slides, enfim, slides a gente ainda apresenta assim, né? Então expedição representa um valor muito grande para a pessoa que viaja, pois agrega cultura e conhecimento. E quem trabalha o ano inteiro, você pega esse pessoal da área financeira, etc., eles querem fazer 7 dias de um cruzeiro, 10 dias de um cruzeiro, mas eles querem voltar com algo a mais dentro do seu ser, dentro da sua cabeça, e para poder contar para as outras pessoas e enriquecer a sua própria vida. Está aí os cruzeiros de expedição. Exatamente, a gente tem falado bastante disso, contem com a gente para ajudá-los nessas vendas. E aí vamos para os fluviais. Os fluviais, a gente colocou aí fotos da Europa, que eu acho que é o grande boom, né, o que está mais em destaque, né, no momento, e é importante a gente lembrar que existem fluviais de expedição também, que é o caso da Amazônia, que é o caso de alguns lugares da Ásia, alguns lugares da África, que tem barcos de rio que fazem aí um híbrido entre fluvial e expedição. Né?
o que é importante lembrar? Que a ideia é hotel boutique flutuante. Então, são barcos pequenos, eles são para cerca de 100, 140 pessoas. Existem os pequenininhos também, os barges, né? Mas aí a gente está falando de uma categoria específica. Navegação muito tranquila, então dificilmente você vai sentir o barco mexer, você vai ter esse tipo de coisa que a gente tem medo. Você tem vista o tempo todo. Então a navegação ela é próxima da cidade. Então você não tem aquela coisa de água perder de vista. Você vê as margens, né? É uma ótima opção para um cliente que repete a Europa todo ano e que quer ter um novo olhar. Chegar numa cidade que você já conhece, num barco, pelo rio, vendo tudo de outra perspectiva, é uma coisa muito emocionante. Eu tive o super prazer de viajar com a You River Cruises esse ano e fazer isso em Budapeste, e é realmente uma coisa espetacular. Então, assim, lembrem de oferecer isso para os clientes. Por que não? Você vai fazer uma viagem de 2, 3 semanas na Europa, por que não combinar uma parte terrestre e uma parte no cruzeiro fluvial? Né? Várias experiências gastronômicas, muitas delas ligadas a ir até o mercado local e ir até enfim, um produtor local. Então, isso tem sido um grande foco também, né? Então, a gente sempre fala de degustação de vinho, degustação de vinagre, degustação de frutas locais, enfim. Eles são os temáticos, né? Inclusive, o que tem de muito bacana, existe na época de Natal os cruzeiros dos mercados natalinos na Europa. Isso é sensacional e é uma experiência única também. Verdade. Aí, falando dos barcos privativos de pequeno porte, é uma coisa que tem crescido bastante no Brasil também, coisa muito comum fora do Brasil e que parece ter ganhado um pouco de espaço aqui. Aqui o que significa? Você vai alugar um barco para você, seja para um casal, para 2, 3 casais amigos, para uma família, e aí tudo é personalizável, porque aí a gente consegue, fretando o barco, contratar o tipo de serviço que te interessa. Então, o skipper, que é obrigatório, porque é o comandante, a gente pode contratar uma host, que vai fazer a parte de muitas vezes limpeza, mesmo as refeições, a gente pode contratar um chefe, e isso tudo de acordo com a escolha do cliente. Né? Então, a comida e a bebida, ela é cotada também de acordo com o cliente, existem companhias que trabalham de formas diferentes, e a gente consegue ajudar vocês também nisso. Onde a gente pode fazer isso? Em muitos lugares, assim, vários lugares do mundo, mas onde a gente tem visto um crescimento grande. Caribe, Mediterrâneo, né, bastante, muita coisa, Croácia, Grécia. Grécia, Turquia, né? Aquela parte da Turquia também. Então lembrem dessa alternativa, né? Para quem gosta do mar, para quem gosta de estar num barco, é uma experiência incrível. E se você considerar, dividindo o preço do barco exclusivo pelo número de ocupantes, né, sua família, amigos, etc., você vai descobrir que não é tão caro assim. E você tem uma exclusividade total, praticamente, entre aspas, o dono do seu barco no Caribe ou na Croácia. Enfim. Exatamente. Agora, estamos, além de eu e Lia, Vinícius. Bom dia, Vini. Bom dia, Manuela. Bom dia, Ilha. Tudo bom? Bom dia, pessoal. O Vinícius é responsável pelo nosso site e eu convidei ele para mostrar para a gente algumas coisas aí, porque é uma ferramenta importante de trabalho para o agente de viagem, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Vini. Bacana, Manu. O pessoal está acostumado, eu respondo ao chat. Hoje é a primeira vez que estão ouvindo a minha voz. Vamos lá. Mostrando o site da Qualitours, eu gostaria de chamar a atenção a todos que não conhecem o site da Qualitours, a entrarem nesse slide e rolarem até o rodapé, né, do nosso site. Ó, atenção aqui, né, a esse print de tela, onde está escrito ali mapa do site.
Esses itens eles vão ajudar muito vocês no dia a dia, tá? Onde ali está o primeiro item, catálogos virtuais, por exemplo, são as brochuras. As brochuras que a gente tem impressa, que eventualmente enviamos para as agências de vocês. Sempre que vocês precisarem, a gente pode enviar pelo correio. Agora tem a possibilidade de vocês acessarem elas virtualmente. Vocês podem pegar o link, inclusive, e encaminharem para os clientes de vocês. No item de baixo, em apresentações, são algumas apresentações ao vivo que a gente fez, em eventos presenciais, onde a gente pega o PowerPoint e deixa disponível para vocês também fazerem o download, treinarem as suas próprias equipes internas e até mesmo repassar, às vezes, algumas imagens para os próprios clientes. Em treinamentos, são alguns treinamentos presenciais que nós filmamos, principalmente a parte de destinos, que vale a pena revisitar também e verem algumas outras dicas sobre destinos, chamamos até alguns especialistas, então são alguns treinamentos que nós chegamos a filmar. As videoaulas, a gente fez alguns tutoriais de como encaminhar o e-mail marketing que você recebe, retransmitindo isso para o seu cliente, retirando a marca da Qualitours e colocando a marca da sua própria agência. Então, são alguns vídeos interessantes de como manusear algumas ferramentas. Os formulários são os contratos das companhias. Então, quando você for efetuar uma venda e precisar enviar o formulário para o seu cliente assinar, já teria ali algumas possibilidades. E-mail marketing, eu acredito que seja de interesse de todos. Se vocês ainda não recebem os e-mails marketing por e-mail, logo ao lado você já vai ver uma caixa onde você pode colocar aí o seu nome, seu e-mail para receber as promoções. Mas se eventualmente você perdeu algum e-mail ou gostaria de visualizar algum e-mail que você não recebeu, você pode clicar nesse item de e-mail marketing e já vai ter lá somente a arte sem os dados da Qualitours. Então, você pode já pegar essa imagem e retransmitir para o seu cliente colocando os seus dados. E um pouco mais para baixo são os webinars. Esses treinamentos virtuais que a gente faz, que a gente vive falando que estará no nosso site a gravação, inclusive este treinamento está sendo gravado, vocês podem entrar no rodapé do site, clicando em webinars, vocês vão ver todo o nosso acervo de treinamentos virtuais para revisitar, mostrar para os seus clientes não, no caso, para as suas equipes, né? Treinando as suas equipes. E é muito interessante isso daí para de tempos em tempos vocês reciclarem essas informações. Embaixo desse campo de promoções e novidades, da onde vocês colocam o e-mail marketing para receber os e-mails marketing, tem as nossas redes sociais. Quem não segue ainda, eu sugiro que siga a Qualitours, porque a gente sempre posta imagens novas, conteúdos interessantes que vocês podem compartilhar com seus clientes. E ao lado, em câmbio, tem o câmbio que é atualizado todos os dias pelo nosso departamento financeiro, onde faz o cálculo automático do dólar, né, de cada uma das saídas. Então, no site da Qualitours você vê o preço em dólar e também vê o preço já em reais. No próximo slide é o mais interessante de todos, na minha opinião, porque eu acredito que isso vai otimizar muito a rotina de trabalho de vocês. Quando você entra em um determinado produto, tem ali embaixo do botão solicitar atendimento, que é o verde, um botão de enviar uma cotação. Lembrando, esse solicitar atendimento verde, você pode enviar uma cotação, uma solicitação de cotação para a Qualitours, tá? Então a gente vai fazer o atendimento e vai encaminhar para você. No de baixo, que é enviar uma cotação, você pode retransmitir já essa cotação diretamente para o seu cliente. Então vai abrir essa caixinha que vocês estão vendo no slide, para você colocar o nome, o e-mail, o para, e escrever uma mensagem, e embaixo selecionar as categorias que você vai querer enviar essa cotação para o seu cliente. Uma sugestão, você pode colocar até mesmo o seu próprio e-mail, e assim que você recebe essa mensagem no seu e-mail, você pode substituir o logo da Qualitours pelo logo da sua própria agência e aí encaminhar do seu endereço de e-mail para o seu cliente. Eu garanto que ele vai gostar e você vai ter já um formato bonitinho
de cotação prontinha para encaminhar para ele, sem nenhum esforço de montar, já está ali tudo pronto. Esse botão de comparativo eu trago como novidade porque nem todas as pessoas que eu conheço, eu pergunto, sabem utilizar. No site da Qualitours, embaixo de cada um dos cruzeiros da pesquisa principal, embaixo do botão detalhes, tem um botão de compare. Se você ticar esse botão de comparativo, ele já vai abrir uma opção no canto da tela para que você possa comparar até no máximo 3 cruzeiros. Quando você entra dentro de um cruzeiro especificamente, você pode também comparar até 3 tipos de cabines. Então, você pode mandar uma cotação para o seu cliente ou fazer um comparativo em tela para você poder mostrar, selecionando 3 categorias do mesmo cruzeiro, ou então selecionar 3 cruzeiros diferentes em categorias similares, com roteiros similares, para você poder colocar eles lado a lado e fazer a decisão que mais vir de encontro com a necessidade do cliente de vocês. Excelente, Vini. Gente, o Vinícius cuida aqui do nosso site, do nosso marketing e nos dá muito suporte. Está sempre à disposição também. E contem com a gente e com ele para o que precisarem. Certo, Vini? O Vini, além de pai de 2 lindas filhas, é o pai desse site que ele acarinha assim tremendamente, não é mesmo, Vini? É verdade, eu tenho um carinho muito especial pela Qualitours. A Qualitours sempre teve no seu DNA ensinar, né? E isso não é diferente em todos esses anos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar, o pessoal do atendimento é muito fera, vai conseguir distribuir para você todas as informações necessárias para melhor venda. E o site é isso, a gente costuma colocar todas essas informações para facilitar o dia a dia do agente de viagens também, né, Ilha? A gente quer muito que vocês utilizem essa ferramenta no dia a dia de vocês para ajudar a otimizar a venda. Isso aí, muito bem, Vini. Exatamente. Ótimo, muito boa apresentação. Muito obrigada, Vini. Gente, eu tenho algumas perguntas aqui, acho importante a gente falar. Tem uma pergunta bem legal que a gente acabou não comentando e acho interessante a gente falar disso. Todos os treinamentos a gente fala e sempre tem pergunta sobre o tema, que é criança e navio de luxo. Como a pergunta da Sandra, como identificamos quais são os que aceitam crianças? Sandra, a maioria dos cruzeiros aceitam criança a partir de 1 ano, né? Algumas até a partir de 6 meses, exceto os de expedição. Isso é por uma questão de segurança, tá? Não dá para uma criança com menos de 6 ou 8 anos, dependendo do destino, da companhia, fazer uma coisa de natureza onde você tem chance de encontrar animais e tem que ter um cuidado muito grande com isso por segurança. Aceitar, criança todos aceitam. Nas companhias de luxo, o que vai acontecer é que em várias delas não tem atividades, não tem um kids club, não vai ter um monitor, uma babá disponível para ficar com as crianças. Então, é aquela criança que vai fazer tudo como os pais, né? Vai ficar junto o tempo todo. Então, isso é importante lembrar. Fora os navios de grande porte, não, na maioria das vezes, não tem um lugar onde você vai deixar a criança. É realmente passar o tempo todo com as crianças. No caso mas tem navios que tem uma área específica para crianças, navio de luxo estamos falando, tá? E que eu me lembro agora é Silversea e Crystal. Exatamente. Né? 2 navios da Silversea e os 2 grandes da Crystal também. O José Luiz está pedindo para a gente falar um pouco mais sobre a questão da Silversea e Ponant como percussores do navio de luxo de expedição. É isso mesmo. O que acontece é que talvez 15, 10 anos atrás, você tinha navios de expedição, mas eles eram muito básicos. E não eram de luxo. No caso da Hapag-Lloyd, os navios antigos da Hapag-Lloyd, tinha o Bremen, que já não existe mais, pelo menos o Hapag-Lloyd, e outros navios, né? E aí, os russos, principalmente, que fazem, né? Para fazer os polos, principalmente, fazer os polos, esses são... E aí aconteceu que essas companhias, junto com a Hapag-Lloyd, trouxeram um serviço sofisticado para esses destinos.
Isso. Então, realmente, essas companhias, elas estão aí começaram lá atrás, né? E hoje, todas as outras companhias de luxo estão vindo com navios de luxo, né? Que é o caso da Crystal, o caso da Seabourn. Elas estão trazendo navios de luxo para essa área de expedição também. André fez 2 perguntas. Número de passageiros para os navios de expedição e número de passageiros para os fluviais. É bastante variado, tá, André? Quando a gente fala de expedição, eu te diria aí que a gente começa nos 20 passageiros. Tem barco desse tamanho, Galápagos, Amazônia, Alasca, Mar de Cortez. E aí a gente vai até uns 400, sendo que a gente considera ideal até uns 200 e 250, 260. Então é bem variado o número de passageiros. Quando a gente fala de fluviais, a mesma coisa. A gente trabalha com uma companhia, por exemplo, a Belmont, que tem fluviais para 4 pessoas nos canais da França. Então a gente vai de 4 até umas 180. Né? E aí tem coisas bem variadas. As companhias que são as companhias mais importantes no fluvial, o New World, Crystal e AMA Waterways, elas têm cerca de, eu vou te falar, entre 110 e 150 passageiros, 160. Por aí. Né? Agora, é importante que a limitação de passageiros em alguns destinos, André, bom dia para você especialmente, por exemplo, Antártica. Os desembarques são permitidos apenas no máximo de 80 a 100 pessoas de cada vez. Então, os navios que operam na Antártica, eles não são enormes, não são grandes, porque senão não haveria possibilidade de fazer 2 desembarques em portos diferentes, em locais diferentes da Antártica, né? Então, daí que são sempre navios menores que podem podem frequentar esses destinos com restrições. Exatamente. E aí, voltando no assunto das crianças, eu acabei de receber aqui uma mensagem da nossa queridíssima Natália Alice. Que está dando bronca da na gente? Hoje. Na verdade, ela só quis lembrar uma coisa, é importante, porque a gente falou dos cruzeiros de luxo para crianças, que no geral não tem atividade, mas a Uniworld, que é uma companhia de fluviais em vários pontos do mundo, ela tem viagens específicas para viagem em família com crianças, com atividades para crianças. Então, existe essa alternativa, aquela família que vai voltar para a Europa, como a gente comentou, quer fazer uma coisa diferente, tem datas específicas para fazer com crianças, com atividades para crianças, tá? Então, principalmente aí a gente está falando sempre de períodos de férias, né? Então, julho, agosto, dezembro, janeiro. As férias na Europa são em agosto, né? Então, por exemplo, a Conan mesmo, a companhia francesa, ela tem saídas que eles chamam de saídas de família, que aí com criança, então há alguma atividade a bordo naqueles cruzeiros específicos, né? Gente, o mundo é enorme, né? E Natália foi bem lembrada, adorei você. A gente sempre adora. Nath, muitos beijos para você. Ela estava falando que com a Uniworld as saídas são especificamente julho e dezembro, tá? E tem algumas outras companhias que tem julho, agosto e tem janeiro também. Então, e isso também existe em companhias marítimas, como o William comentou da Conan. Algumas outras companhias oferecem algumas saídas específicas para famílias. Então, lembrem-se disso. Quero agradecer muito o apoio o ano todo. É muito bom sempre fazer esses webinars, compartilhar o conhecimento que a gente tem por sermos especializados, né, nesse segmento. Agradecer muito o apoio, a parceria de vocês. Os últimos anos não foram fáceis, esse também não foi dos mais fáceis. Não, mas nós estamos acostumados a sofrer, né, gente? O nosso brasileiro segmento... não desiste nunca. Não, esse nosso segmento assim, a gente vai se adaptando e vai inventando, né? Exatamente. Então, muitíssimo obrigada. Eu vou fazer uma coisa que a gente não combinou agora. Eu vou ligar a nossa webcam
para a gente dar boas festas para as pessoas. Ô, pai, eu não fiz a maquiagem hoje. Vamos ver se a gente está muito descabelado. E eu não estou com meu penteado. Oi, pessoal! Oi, Gente, pessoal! muitíssimo obrigada. Ótimas festas para todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Isso aí, que o novo ano seja ótimo para todos nós e que o segmento possa se desenvolver cada vez mais. E agora a nossa equipe! Aí, todo mundo! Feliz Natal, gente! Que beleza! Ótimas festas, muito obrigada, até a próxima! Essas são nossas feras, gente! Bacana, isso eu gostei. Nossa, a nossa queridíssima equipe compareceu. Gente, muito obrigada, até a próxima! Até a próxima! Bom ano Obrigado, novo gente. Tchau, pra tchau. todos.